Olá, queridos, aceite a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Roberto, do canal Atalaia de Cristo. Compartilhe, deixe seu like, deixe seu joinha, se inscreva nesse canal. Deus tem uma palavra de vida para a tua vida. Pastor Roberto, Deus abençoe. Querido, a palavra que eu trago para você hoje, registrado no livro de Jó. Vamos ler alguns capítulos do livro de Jó. A palavra de Deus diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse era homem sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Esse é o capítulo 1 de Jó. No capítulo 4 de Jó, a Bíblia diz assim: e vindo um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vem, Satanás? Respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Querido, essa mensagem de Jó é uma mensagem muito impactante para mim e para você, porque todo o livro de Jó não justifica o sofrimento daquele homem. Você vai do capítulo 1 ao 42, não tem uma justificativa de tanto sofrimento na vida de Jó. A Bíblia diz que o próprio Deus dá testemunho de Jó, dizendo que ele era homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes nós sofremos por uma causa, nós sofremos por uma razão, mas hora nenhuma a Bíblia nos diz qual é o motivo de tanto sofrimento pelo qual passou Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Esse é próprio testemunho, não é de um homem falando, não é de um anjo falando o testemunho de Jó, é o próprio Deus com a sua boca. E a Bíblia diz no versículo 4, capítulo 1, que vendo um dia os filhos de Deus que vieram se apresentar perante ao Senhor. Esses filhos de Deus aqui não é homens comuns, não é homens da terra. Esses filhos de Deus aqui são os anjos que iam se apresentar ao Senhor. E vindo um dia que os filhos de Deus, os anjos, né, vieram se apresentar ao Senhor, e veio também entre eles Satanás, porque Satanás também era um anjo. Satanás também era um anjo. Lúcifer quer dizer portador da luz, um anjo de luz. Você vê que no meio dos anjos vem sempre um anjo do mal. Às vezes, na noite, na madrugada, nós passamos orando ou intercedendo, ou até mesmo dormindo, que a Bíblia diz que Deus vela pelo nosso sonho, pelo nosso sono, melhor dizendo, né? Você vê que no meio dos filhos de Deus, no meio dos anjos, também estava Satanás. E Satanás começa a palestrar com Deus. E o Senhor disse assim, ó: aleluia, glória a Deus. E Deus disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque não há ninguém na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus e se desvia do mal.
o próprio Deus esfrega o testemunho na cara de Satanás. O próprio Deus fala da vida de um homem chamado Jó, o íntegro, reto, temente a Deus, e se desvia do mal. Aí começa uma palestra entre Deus e Satanás. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Olha só, Satanás fazendo uma pergunta para o Criador. Porventura. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste tu a eles e a sua casa e tudo quanto ele tem, e a obra das suas mãos abençoaste? O seu gado está aumentando na terra, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás que ele não blasfema na tua cara. Satanás, usando artifícios, dizendo que Jó só temia a Deus por causa dos bens, por causa do que ele tinha. Satanás, indagando a Deus, fazendo pergunta a Deus e exclamando e dizendo que, olha, com certeza, Jó só te serve por causa disso, porque tu cerca ele de bem, ele tem uma família abençoada, ele é próspero, ele tem tudo que um homem pode ter em terra, em vida, Jó tem. Mas toca nele, aí começa a palestra não acaba aqui não. Aí o Senhor vai e diz a Satanás: eis que tudo quanto está na tua mão, somente contra eles expenda. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu que um dia suas filhas comiam e bebiam na casa do seu irmão primogênito. Veio um mensageiro de Jó e disse: os bois lavraram e a jumenta passeavam junto a ele. Eis que deram sobre ele os sobeus e os tomaram, e os moços feriram a fio da espada. Somente escapei para que trazer boas novas. Olha, veio um mensageiro e começou a contar as desgraças que ia suceder, que se sucedia e que ia suceder. As desgraças, quando ela vem, tem um salmo, não me fugiu, não sei se é o salmo 34, que diz que um abismo chama o outro, é o salmo 4, não lembro desse salmo, onde está, agora no momento. Então diz que um abismo chama o outro. E começou a vir um abismo atrás do outro na vida de Jó. Começou a vir as perdas. Porque tudo que nós temos, que conquistamos com muito sacrifício, vê sair das nossas mãos, vê sair do nosso convívio, todo homem se entristece. Todo homem fica triste por perder algo, seja o que for. E as notícias começou a vir. Começou a vir notícia que a filha morreu, caiu a casa, perdeu seus gados, enfim, que perdeu todos os seus bens. Que perdeu todos os seus bens. Então Jó, ele se levanta. Ele se levantou, rasgou o seu manto ou sua roupa, e raspou a cabeça e se lançou na terra e adorou. Sabe o que é que eu entendo com isso? Eu não preciso ter muita coisa para ser um adorador. Eu não preciso ter riquezas para ser um adorador. Eu não preciso ter um bom emprego, um carro para ser um adorador. Jó perdeu tudo. E nem por isso deixou de ser um adorador. Jó rasgou as suas vestes diante de Deus, raspou sua cabeça e adorou ao Senhor. Oh, louvado seja o Senhor!
Glória seja dada a Deus. Aí Deus começa a colocar Jó, sabe aonde? Na mão de Satanás. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa-lhe, porém, a tua vida. Olha, muitas das vezes passamos por dificuldades na nossa caminhada, no nosso ministério, porque é o Senhor que nos entrega. Muitas vezes para provar aonde está a tua fé, porque a palavra de Deus diz: onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Se você colocar o seu tesouro na sua esposa, o teu coração está ali. Se colocar no teu carro, na tua empresa, teu coração vai estar aonde você colocar. Porque aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro, meu irmão. Então, essa palavra é tão forte na nossa vida, que a gente nos transporta para a vida de Jó. Como é que pode um homem íntegro, reto, temente a Deus, e vier sobre ele o mal? Como é que pode? Irmão, isso aqui é muito sério. Todo o livro de Jó, você só vai ver ele no sofrimento. Ele só começa a agradecer pelas lutas, pelas provas e pelos ganhos que ele teve, que o Senhor restitui, lá no capítulo 42 em diante. Então Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou no meio da cinza. Olha, o sofrimento daquele homem era tão grande que Deus permitiu que Satanás tocasse todo no teu corpo, ferindo com chagas, machucados, feridas que as unhas não tinha mais. Ele começou a coçar com um caco de telha. Então a sua mulher lhe disse: ainda retém a sua integridade. Olha só, olha o diabo usando a mulher de Jó. Olha Satanás já usando a mulher de Jó. Ainda retém a tua integridade, ou seja, Jó, tu vai ser íntegro com esse Deus até quando, Jó? Olha esse sofrimento que você está, Jó. Jó, 5 metros de distância, eu sinto o cheiro da tua lepra, Jó. Como é que pode ser? Ele vai ser íntegro com esse Deus? Tão simples, né? Tão simples. Tem coisa nas nossas vidas, meu irmão, por mais doloroso que seja, você tem que suportar. Ainda mais quando a gente ama uma pessoa, temos que suportar. Se fosse uma mulher, até então, de verdade mesmo, que amava, ela participava do sofrimento de Jó. Então, tomando, olha só, então, sua mulher disse: ainda retém a sua integridade com esse Deus, amaldiçoa e morre. Como é que pode, né? Tem pessoas no convívio nosso que enquanto Deus está dando, Ele é Deus. Deus parou de dar, Deus parou de abençoar, começa a espraguejar, começa a murmurar: porque se eu sou dizimista, se eu sou ofertante, se eu faço, se eu aconteço. Ei, meu irmão, não quer ainda saber os porquês da vida, quer saber o para quê de tudo isso, de todo o sofrimento, porque para todo sofrimento tem uma causa. Continuando o texto, mas ele lhe disse, o que Jó fala para ela? Como fala como qualquer louca ou doida, assim fala tu. Deixa eu parar nesse ponto aqui, nesses 2 pontos aqui. Como fala uma louca? Satanás levou aquela mulher à loucura, a ponto de ela blasfemar contra Deus na cara de Jó. E Jó responde simplesmente: olha, assim como tu fala como uma louca, você não sabe o que está falando, você é insensata, você é uma louca, você não sabe, mulher, o que está falando. E ele continua: como fala como uma louca, desde assim falas tu.
recebemos o bem de Deus e não receberia mais o mal? Então tudo isso, Jó não pecou. Jó com seus lábios ouvindo, pois Jó com seus lábios, ele simplesmente adorou, aleluia, ao Senhor. Qual foi a razão do sofrimento de Jó? Me responde aí, meu irmão. Qual foi a razão de todo o teu corpo tomado em lepra? Qual era o motivo do sofrimento de Jó? Será que Jó era um homem pecador? Um vil pecador? Será que Jó era um miserável que não participava das coisas de Deus? Não. A Bíblia diz que o Senhor dá testemunho de Jó, íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Que qualidade desse homem, né? Com todas essas qualidades, nem por isso deixou que Satanás lhe o tocasse. Satanás tocou em todos os seus bens. Todos os bens, inclusive dos seus 10 filhos, 7 homens e 3 meninas. Satanás tocou. Eu quero ir para o 42 para me estar encerrando. Jó diz ao Senhor assim: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo pode, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Olha o que Deus, que Jó diz para Deus: bem sei eu, Deus, que tudo você pode, que tudo, nada fica oculto, Senhor. É o Senhor que abençoa, é o Senhor que tira, é o Senhor que dá, é o Senhor que mata, é o Senhor que faz viver, é o Senhor que coloca na cova, é o Senhor que tira da cova. Aleluia! Jó no capítulo 42, ele simplesmente diz: bem sei eu que tudo podes, aleluia, aleluia. E a Bíblia diz que o Senhor virou o cativeiro de Jó. Sabe quando teve essa mudança de cativeiro? Sabe quando Deus virou o cativeiro? Primeiro quando ele adorou. Em meio às lutas, em meio às batalhas, em meio a tudo aquilo. Mulher mandando amaldiçoar Deus. No meio de tudo isso, Jó foi um adorador. Jó não precisou ter banquete. Jó não precisou ter as riquezas para adorar a Deus. Ele adorou a Deus na dificuldade. Ele adorou a Deus nas percas. Ele adorou a Deus em tudo que ele perdeu. Ele disse: o Senhor me deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Querido, para mim estar encerrando, quero estar orando. E aquele dia, Jó foi muitíssimo abençoado. Quer ser abençoado? Tudo que você está vivendo é para a glória de Deus. Tudo isso que você está vivendo é para a glória de Deus. Tudo. Então vieram eles e todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele pão em sua casa e adoraram junto com ele e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. É que um deles lhe deu uma peça de dinheiro e cada um pendente de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Aleluia. Simplesmente adore. Está gemendo, adore.
está no hospital, está no leito, adore. Está com dificuldade, adore. Porque enquanto você está adorando, Deus está trabalhando. Enquanto você está adorando, Deus está livrando. Enquanto você está adorando, Deus está indo lá naquele que te perturba e tira a tua paz, para converter aquele coração de pedra. Faça como Jó. Simplesmente adore na luta, nas provas. Adore. Nunca deixe de ser um adorador, porque a vontade de Deus é que você adore em espírito e em verdade. Foi o que Jó fez. Adorou em espírito e adorou em verdade. Se você procurar qual foi o motivo, a razão e a circunstância do sofrimento de Jó, você não vai achar. Se você for procurar defeito, você não vai achar. Mas agora, se você for procurar o testemunho de Jó, o próprio Deus é quem dá. Íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Nem por causa de tudo isso que Jó era, não ficou isento do sofrimento. Não passou em branco as suas dores, as suas chagas, a sua doença. Mas no meio de tudo isso, Deus no meio, ele continuou sendo um adorador. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Que eu não preciso de muito para adorar. Eu simplesmente adoro pelo que ele é, não pelo que ele faz. Jó adorou pelo Deus que ele é, não pelo que ele podia fazer na vida dele. Então adore, 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 seja um adorador, seja qual for o motivo que você esteja passando, seja um adorador. Querido, a mensagem é essa para hoje. Compartilhe esse canal aí, canal Atalaia de Cristo, Pastor Roberto Nunes. Compartilhe, deixe seu like, deixe seu joinha, se inscreva nesse canal para que a gente possa romper os algoritmos, né? E mais gente entrar na live e a gente poder alcançar essas pessoas. Amém? Então, fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu quero orar por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai, no nome do Teu Filho Jesus, eu entro mais uma vez na Tua santa e gloriosa presença. Meu Pai, agora em oração, estendendo as mãos em direção a esse homem, a essa mulher que está passando por luta, por prova. Isso aí, Senhor, o Senhor sabe que não é para matar, é simplesmente, Pai, para que essa pessoa se achegue mais a Ti, que essa pessoa adore mais ao Senhor. Meu Deus, toma a minha vida, minha casa e minha família nas Tuas mãos. Pai, nos abençoa de forma grandemente, que onde que nós podemos passar, Senhor, que Teu Espírito passa adiante, convertendo alma para o Teu reino. Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, pela tarde, pela noite, para as pessoas que vão compartilhar e vão se inscrever nessa live. Deus abençoe a todos de forma grandemente, porque assim eu oro e te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que quer, diga amém, diga graças a Deus. Querido, faça assim com as tuas mãos abençoadas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que excede todo entendimento. Fiquem todos com Deus e que Deus abençoe. Em nome de Jesus.